Você sabia que todo o sistema financeiro global é lastreado em uma dívida que provavelmente não será paga? As moedas que a gente utiliza, o real, o dólar, o euro, são lastreadas em um sistema de dívida que provavelmente não será pago e que eventualmente tende a colapsar de forma mais rápida ou mais lenta, não temos como prever, mas que é insustentável. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Se você curte o conteúdo do canal, já deixe seu like, clique no sininho, inscreva-se no canal e fique à vontade na seção dos comentários. E vamos então para o vídeo. O que vocês estão vendo na tela aqui é a dívida dos Estados Unidos, que já passa de 36 trilhões de dólares, quase chegando em 37 trilhões de dólares. Essa dívida muito provavelmente não será paga. O DOGE, o Departamento de Eficiência Governamental, aí, junto com o Elon Musk, então foi uma das últimas tentativas de tentar reverter esse sistema, mas não funcionou. Até o Elon Musk, que faz o foguete da Arraia, desistiu de tentar reverter o problema da dívida nos Estados Unidos. Isso é muito preocupante. Aqui vocês podem ver também, não sei se está aparecendo na tela aqui para vocês, acho que não, mas o que consta aqui, eu já mostrei em outros vídeos aqui no canal, é que o dólar já perdeu mais de 97%. Aqui no caso 96%, segundo essa fonte, do seu poder de compra desde a sua criação, o que significa então que a tendência de qualquer moeda fiduciária é perder o poder de compra ao longo do tempo. Algumas perdem de forma mais rápida, como o real, por exemplo, ou o peso. As moedas na América Latina aqui de uma maneira geral, e algumas outras moedas são melhores, como o dólar, o próprio euro, mas de qualquer forma elas ainda estão indo rumo ao abismo, colapsando aí. E políticos e burocratas se beneficiam desse processo via efeito Cantillon. Então, basicamente, os amigos do rei aí que estão mais próximos da impressora, por assim dizer, certo? Se beneficiam durante esse processo. Se a gente der uma olhada aqui na dívida sobre o GDP, né? Debt to GDP, ou seja, a dívida pelo PIB aqui dos países, nesse mapa, a gente vê aqui que os países em vermelho, então, já são países que têm mais de 100% de dívida sobre GDP, ou seja, a dívida já é maior que o PIB. Então, Estados Unidos aqui, a gente tem Canadá, a gente tem Japão e outros países aí na Europa, enfim. E a gente tem outros países, então, como o Brasil, com a dívida ali entre 75% e 100%, vários países na América Latina aqui, e a gente vê nesse mapa de calor aqui a relação dívida e PIB de vários países que já ultrapassa o 100%. E depois que ultrapassa aí o 100% do PIB, é muito difícil de reverter esse cenário. A gente tem aqui também, opa, não era esse gráfico que eu ia abrir, o gráfico da dívida pelo PIB em países da Europa, e só vem aumentando então com o passar dos anos. Então nas últimas décadas aí aumentou significativamente para vários países que já passam aí de 100% de dívida PIB, como Espanha, Grécia, Portugal e França, enfim, vários países aqui com mais de 100% do PIB e outros muito próximos aí de 100% do PIB. Então, a pergunta aí que eu quero responder com a ajuda do ChatGPT é: por que a dívida global vai colapsar e não há retorno? Então, será que de fato não há retorno? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre alternativas aí para esse sistema que tende a falir. Então, basicamente, a dívida pública mundial está colapsando. Ao contrário de todas as bolhas que ficam bastante evidentes, a questão da dívida não, digamos assim, não há incentivo por parte de políticos e burocratas para que ela seja mencionada. Por quê? Porque todo o sistema político e econômico global que a gente tem hoje reside na fé, digamos assim, nesse sistema que é um sistema falido. Então, é uma bolha silenciosa, onipresente e inevitável. Então, todo o sistema que a gente tem hoje, ele está baseado nessa mentira que é a moeda fiduciária, e não há mais como voltar atrás. E como é que funciona, então, o sistema de dívidas? Basicamente, os governos arrecadam impostos, mas sempre gastam mais do que arrecadam. E para cobrir o rombo, eles emitem título de dívida pública, ou seja, promessas de pagamentos com juros, e esses títulos são comprados por bancos, fundos de pensão, investidores, outros bancos, bancos centrais e por aí vai. É o tesouro direto, certo?
E a gente tem um problema não só na dívida pública, mas também na dívida privada, que é crescente, e inclusive os bancos privados, eles podem aí se endividar muito mais, porque o Banco Central promete sempre salvar aí todo mundo no final do dia, o que dá essa falsa sensação de confiança aí para os banqueiros. Não à toa, os bancos centrais eles foram criados justamente com o intuito de possibilitar aí que mais dinheiro fosse emprestado do que o dinheiro que de fato está ali em custódia. Então, basicamente o lucro dos bancos pode ser muito maior se eles conseguem emprestar mais do que o que de fato eles têm. Antigamente isso era chamado de fraude, hoje em dia isso é possível aí com o advento dos bancos centrais. Então isso cria a base do sistema financeiro moderno, que é uma pirâmide que se sustenta apenas com confiança e rolagem constante de dívida. Bom, então por que a dívida explodiu? Depois de 2008, os juros foram para zero com os programas de quantitative easing. Eu já mostrei aqui os juros dos Estados Unidos várias vezes aqui no canal. E como é que isso acaba se comportando nesses cenários de boom e bust, ou seja, de criação e explosão de bolhas aí no mercado financeiro. Depois de 2020, então, o dinheiro foi impresso ainda mais sem limites, então a situação só vem piorando. Os governos se tornam viciados aí em dívida barata, políticos e burocratas se beneficiam com isso, então por que eles deixariam de fazer isso? Eles empurram a conta para o próximo aí, mas quando a inflação reapareceu, os juros subiram. Então, o resultado é que o custo da dívida disparou, o déficit aumentou ainda mais e os governos começaram a se endividar para pagar os juros da própria dívida. Um ciclo, então, que não fecha. Não há imposto suficiente, nem crescimento suficiente que resolva. A gente vê esse problema muito claro aqui no Brasil, mas esse problema é um problema global aí que está acontecendo em todo o Ocidente, inclusive em países do Oriente. A gente tem uma dívida grande, problema de colapso populacional em vários países do Oriente também, a China é um exemplo. Bom, então os números aqui não mentem. Os números que a gente pode ver aqui são os seguintes. A dívida pública global já passa dos 300 trilhões de dólares. O Japão deve mais de 260% do próprio PIB, é um dos países mais endividados aí em relação ao PIB. Inclusive o Japão aí que começou, foi precursor na era moderna das políticas de quantitative easing, que é basicamente imprimir dinheiro, expandir a base monetária, reduzir taxas de juros e aí por aí vai. Os Estados Unidos, então, devem mais de 34 trilhões de dólares. Aqui a gente já viu no site atualizado quase 37 trilhões de dólares, certo? E pagam mais de 1 trilhão só de juros ao ano. Então a gente pode ver isso aqui também, certo? Aqui, né? Os juros da dívida aqui, então passando de 1 trilhão só de juros ao ano. O Brasil tem mais de 8 trilhões de dívida e os juros consomem quase metade do orçamento federal. Então, realmente, uma dívida insustentável cada vez mais. Na verdade, não existe almoço grátis, é aquela velha frase. Então, o governo ele pode aumentar impostos, ele pode emitir dívida ou pode imprimir moeda, não tem como fugir disso. E, basicamente, impostos aí tem um limite da curva de Laffer, a dívida também tem um limite, porque eventualmente as pessoas começam a perceber que a dívida não será paga, e tem países que dão default na dívida. Isso já aconteceu em países da América Latina, e o próprio Estados Unidos aí teve o seu rating de crédito reduzido recentemente. Então, a maior economia do mundo, isso aconteceu, certo? Não deu um calote ainda, mas a confiança dos investidores já caiu claramente. E tem também impressão de dinheiro, por isso que o Bitcoin ou o ouro, enfim, as formas mais sólidas de reserva de valor são tão importantes, porque basicamente a forma mais eficiente que políticos e burocratas têm de financiar aí os seus custos, né, de se beneficiar do processo de criação de dinheiro, emissão de dívida e impostos. A criação de dinheiro é uma das melhores formas, porque a inflação ela é muito mais silenciosa. Inclusive, alguns economistas alegam que não seria possível ter guerras da proporção da Primeira e Segunda Guerra Mundial se não fosse o advento dos bancos centrais aí permitindo a inflação desenfreada e a expansão do crédito. Bom, mas dito isso, então, tudo isso em um cenário de baixo crescimento, alta inflação e população envelhecendo. Isso é um ponto muito relevante aqui, porque a gente tem o envelhecimento da população mundial. As pessoas não querem mais ter filhos, todo mundo é pai de pet, bebê reborn, e não querem ter filhos de verdade com a população envelhecendo. Então a conta não fecha, os esquemas de pirâmide aí, que são chamados de aposentadoria, não fecham porque tem mais pessoas se aposentando
do que entrando no mercado de trabalho para conseguir sustentar. Então, de fato, essa conta não tem mais como fechar. E por que não há retorno, então? Basicamente porque a solução envolve dor, e nenhum político se elege prometendo dor, certo? É uma questão de incentivos e teoria dos jogos. Se o político ele troca de 4 em 4 anos, existe ali, na melhor das hipóteses, uma eleição popular, então as massas ali vêm e votam na pessoa que é a mais popular, em tese, né, nas melhores hipóteses aí, no sistema que acontece hoje, e basicamente o político ele dificilmente consegue se eleger prometendo algo que vai ser desconfortável. Então, as opções aqui, então, seriam 4, cortar gastos, que é impopular e quase impossível, aumentar impostos, o que está acontecendo no Brasil e que prejudica o crescimento, e tem um limite, né, o limite da curva de Laffer aí, e realmente é muito ruim que a população que realmente produz seja roubada aí por parte de políticos e burocratas, então é realmente algo muito ruim. Calotear a dívida, que quebra o sistema, já aconteceu aqui em países muito pouco desenvolvidos, mas pode acontecer em países mais desenvolvidos cada vez com mais frequência, e imprimir dinheiro para pagar, que é a definição de inflação. Inflação, na definição clássica, é a expansão da base monetária, e ceteris paribus, ou a desvalorização da moeda, é uma consequência da inflação, né, ceteris paribus, ou seja, tudo mais constante. Mas a inflação mesmo, a definição de inflação é a expansão da base monetária, que é maior aí do que os índices que a gente mede. Por quê? Porque existe sazonalidade, existe produtividade, tem vários fatores que afetam o custo dos produtos, o preço dos produtos, dos serviços, mas a definição clássica de inflação é expansão da base monetária. Então todos levam à mesma conclusão. O sistema está condenado a inflar sua própria moeda até o colapso. Bom, o que acontece então quando a bolha estoura? O crédito trava, os títulos perdem valor, os fundos de pensão quebram, a confiança nos bancos centrais desaparece, a inflação ou hiperinflação consome salários, poupanças e aposentadorias, e a população perde tudo e busca então alternativas. E é aí que o mundo entra em transição. Basicamente, além do ouro, existem duas principais alternativas. Uma alternativa onde há controle total, regimes totalitários aí controlando 100% da sua vida. Basicamente, a gente pode se tornar aí servos 100% submissos de políticos e burocratas da nova oligarquia aí que controla toda a humanidade, ou seja, um cenário totalmente distópico. Então, seria o cenário das moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs, as Central Bank Digital Currencies, ou seja, políticos e burocratas que têm controle total da moeda. Se esses políticos vão utilizar isso para o bem, eu deixo para vocês refletirem, certo? Será que a gente vai ter políticos e burocratas que são pessoas boníssimas, que pensam só no bem comum, que em nenhum momento pensam no seu benefício próprio e que não tem aí nenhum objetivo de controlar a população e quer somente o bem comum e pensa de forma pragmática e sistemática, de forma ética, aí mesmo com controle total da moeda? É claro que, na minha opinião, pelo menos isso não vai acontecer, e eu quero que vocês pensem sobre o assunto. Será que teremos apenas políticos 100% santos aí daqui para frente, e eles terão controle total do dinheiro e não usarão isso para o mal? Fica a pergunta aí, certo? Mas, enfim, se você acredita aí, pelo menos, ou se você está um pouco atento, você pode ver que isso é muito pouco provável. E a outra alternativa aí são os ativos escassos e neutros, onde a gente teria muito mais liberdade financeira. Hayek já dizia que não teremos uma boa moeda enquanto não pudermos tirar ela das mãos do Estado, de políticos e burocratas de forma pacífica, descentralizada e imparável. Bom, então antes de falar sobre o Bitcoin aqui, um disclaimer clássico aqui do canal: isso não é uma dica de investimentos. Então, pesquise, faça sua própria pesquisa, tire suas próprias conclusões. Aqui a gente só está dando a nossa opinião e levantando aqui alguns dados e algumas informações. Então, feito esse disclaimer de que isso não é uma dica de investimentos, vamos falar sobre o papel aqui do Bitcoin. A gente tem também o ouro, que sempre foi um ativo aí atrelado a moedas sólidas,
que sempre trouxe essa escassez física aí para as moedas, mas vamos falar então um pouco sobre o Bitcoin. O Bitcoin não depende de dívida, não depende de confiança em governos, não depende de impressão ou manipulação da moeda. São 21 milhões de unidades e ponto final. Sem calote, sem inflação monetária, transferível globalmente a qualquer hora. Bitcoin não é um investimento, é um refúgio, um plano de fuga silencioso do maior esquema de dívida da história. Bom, qual que é a conclusão aqui então? A bolha da dívida global vai estourar. Talvez aos poucos por inflação silenciosa, talvez de repente por perda de confiança, mas o fim é inevitável. E quando esse colapso vier, só quem tiver poupado em ativos reais, escassos e inconfiscáveis sobreviverá financeiramente. Você não pode controlar o sistema, mas pode escolher sair dele. Algo do tipo o que aconteceu aí na revolta de Atlas de Ayn Rand. Então Bitcoin pode ser a porta de saída para você. Algumas pessoas acreditam que é ouro, outras acreditam que é a prata, outros acreditam que são ativos escassos, outros acreditam no chumbo, numa fazenda autossuficiente com uma família numerosa e amigos por perto, outros acreditam no conjunto de todas essas coisas, então sustentabilidade, produção de recursos, sobrevivencialismo, Bitcoin, chumbo, ouro e por aí vai, e amigos, redes de contato, família numerosa, o que talvez faça sentido juntar tudo isso para ter aí uma maior chance de prosperidade e manutenção aí do bem-estar nesse período de colapso da dívida que talvez não seja tão interessante aí, principalmente se você está desatento. Então é isso, esse é o resumo aqui do motivo pelo qual a bolha da dívida vai estourar e não há retorno, certo? Isso pode acontecer de forma silenciosa e lenta ao longo de décadas ou de forma mais repentina e mais caótica, a gente não sabe exatamente, mas o futuro aí parece estar se desenhando de forma inevitável na nossa frente do colapso dessa fraude que é a moeda fiduciária e a bolha da dívida. Bom, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu like, cliquem no sininho, inscrevam-se no canal e fiquem à vontade na seção dos comentários. Vou ficando por aqui, um grande abraço, até amanhã ou até hoje no próximo vídeo.